Bem, o título dessa pregação é A Teoria do Caos. Nome chique, né? Chique, filosófico. Para quem não sabe o que é a teoria do caos, a teoria do caos é uma teoria, na verdade é um pensamento meio lógico, né? Que faz todo o sentido. É um pensamento onde parte de que toda a escolha ou todo o movimento tem repercussões incalculáveis. Quem assistiu o filme Efeito Borboleta? Então, acho que todos que assistiram, aquilo ali é a teoria do caos. Por mais que o ator principal procurasse voltar ao passado e mudar o passado para tentar obter um resultado diferente, né, tudo aquilo que ele fazia acabava resultando em outros tipos de resultados, muitas vezes piores do que o primeiro que ele tinha feito. Então, todas as vezes que ele procura sentar e mudar, né, procura voltar e mudar o passado, ele acaba fazendo um mal maior ainda, talvez não para a mesma pessoa, mas para outras pessoas, né, até o ponto, então, que ele acaba desistindo, né, de voltar ao passado e aí, eu não lembro mais direito o resultado, o que foi lá, mas vocês assistam, beleza? Certo? Mas aquilo ali, para quem não assistiu, assista, né, e para quem já assistiu, aquilo ali, na praxis, é o que a gente pode chamar da teoria do caos. Então, isso é algo assim bem interessante, e a gente vai observar isso nesse texto, como uma simples escolha, algo que a gente pode olhar assim, poxa, mas é uma questão muito pessoal, né? É um pecado meu, é uma questão minha, é uma questão que muitas vezes afeta somente talvez o meu cônjuge, talvez o meu filho, talvez no máximo minha família, talvez no máximo o meu marido, né, meus amigos, e a gente não consegue muitas vezes medir a repercussão que é e o que pode causar um simples pecado. Simples no modo de dizer, né? Um pecado não é simples, um pecado é um pecado. Mas um único pecado, ele pode causar algo de uma dimensão incalculável. E que isso nos faz realmente refletir e que a gente pode sair desse lugar nessa noite repensando muitas vezes quando a gente tem diante de nós uma escolha a ser feita e a gente talvez procurar pensar nessas escolhas de uma maneira não tão simplista como a gente costuma pensar acerca do pecado. Ainda estou achando esse microfone muito fechado. Não? Estou achando. Só se eu estou com excesso de testosterona hoje, daí minha... Deve ser isso. Mas eu acho que um pouquinho mais aberto aí, Lufinho, do Of My Heart. É lá dentro? Ah, tá com o Leandro, desculpa, Leandro. Poxa, você levando lavada aqui de graça? E o Leandro quietinho ali, né, na dele, né, nem falando nada, né? Só deixando o coitado do Luffy. Então, queridos, contextualizando aonde nós estávamos até aqui, nós estivemos vendo a história de um tal de Mica, que só ali a gente já vê um pouco da manifestação da teoria do caos. O tal do Mica começa com uma coisa simples, que é roubar uma prata da mãe, né, devolve a prata para a mãe, talvez medindo as consequências do que poderia acontecer com ele. A mãe, super zelosa pela lei, pega aquela prata e manda fazer uns ídolos, ídolos familiares e outros tipos de ídolos. E aí eles começam a ter em casa, junto ao altar de Yahvé, o altar a esses outros ídolos, né? E depois nós vemos que a tribo de Dan, uns soldados da tribo de Dan, passam lá, ficam interessados por aquilo que Mica contrata um levita particular, um levita que vai cuidar dos ritos na sua casa, algo que não era permitido. Um levita não tinha autorização de lidar com questões de ritos. O levita ele desempenhava certos papéis no templo, porém, o único que poderia, de fato,
fazer essa questão do sacrifício e do holocausto era o sumo sacerdote. Então o levita não era assim, ele não podia, né? Até por isso que essa a minha velha briga com essa história de falar, eu sou levita, né? Isso aí é uma besteira sem grande, né? É uma coisa jacu mesmo. É uma coisa muito jacu você falar, eu sou levita. E quem estiver escutando que se usa na tua igreja é jacu e você é mais jacu ainda porque vai nessa onda. Certo? A gente não fala esse tipo de coisa. Né? Até porque somente um podia entrar lá e prestar, de fato, né, o holocausto, o sacrifício diante do altar, que era o sumo sacerdote. Amém? Certo? Então esse negócio de levita não existe mais, isso dizia respeito a uma tribo. E aí nós temos essa coisa de que ele pega um levita particular para ele. Algo que ele, né, tinha na casa dele lá. A tribo de Dan, lá, esses soldados pegam esse cara, fazem uma proposta muito mais interessante financeiramente falando, para esse levita corrupto chamado Jonatas. Esse cara então pega, abandona Mica e vai servir a tribo de Dan. E aí o texto finaliza dizendo que aqueles ídolos, e toda a sequência de levitas ali, ficam servindo ali a tribo de Dan até o exílio, até eles serem exilados, eles ficam ali. E aí a tribo de Dan faz parte das 10 tribos que se perderam. Né? Foi uma coisa de 2 semanas atrás, tem uma menina que ela tem um canal, ela é judia, ela tem um canal que ela fala sobre coisas da cultura judaica. Ela não é cristã, ela pertence ao judaísmo. E ela falou que a tribo de Dan foi restaurada. Né? Parece que tem indícios aí de que a tribo de Dan está voltando. Né? Eu acho isso impossível. Não tem como. Porque uma vez que a tribo de Dan se envolveu lá com os pagãos e tiveram todos os casamentos mistos, ali todas aquelas tribos ali, inclusive a tribo de Dan, se corrompeu, né, na questão da sua etnia pura, como era em Judá, como eram os judeus. Então, os judeus vêm de Judá. Os judeus foram os únicos que mantiveram. Aí tem toda uma história aí que não vem ao caso agora. Certo? Foram os descendentes de Jonatas que acabaram sendo os sacerdotes, que acabaram assumindo a questão ali do templo. E depois a gente vai ver, quando começar a história lá de reis, especialmente, a gente vai ver o resultado disso, desses sacerdotes corruptos, desses sacerdotes que aceitavam os postes ídolos, porque se tornou meio cultural em Israel, eles deixarem lá nos montes os seus postes ídolos. Então, ali em Judá, os reis de Judá procuravam se abster disso e muitos fizeram algumas reformas religiosas, destruindo, tirando esses postes ídolos. Né? Aí assumia um outro rei, voltava todos os postes ídolos novamente. Né? Alguns faziam algumas reformas, mas não tiravam os postes ídolos. Ficavam meio, né, fazendo essa mistura religiosa ali. Agora, em Israel, aí era a casa da mãe Joana mesmo. Em Israel, a corrupção tomou conta, todos os reis de Israel foram corruptos. Todos, exatamente todos os reis de Israel foram corruptos. Somente os reis de Judá que ficaram nessa questão. Uns faziam um tipo de purificação religiosa, o outro vinha, assumia, virava a casa da mãe Joana também, às vezes pior do que Israel, e assim foi em sequência. O que é interessante no livro de Juízes, queridos, é que o livro de Juízes, ele termina, o último versículo do texto, ele me chama a atenção porque ele fala assim, lá no versículo 25. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, ou o que parecia correto. Eu acho uma coisa interessante porque Israel, nesse caso não tinha havido ainda a divisão do reino, Israel era um reino teocrata. Deus era o rei. Deus era aquele que reinava sobre Israel. E aí eu falei algumas vezes sobre essa coisa do autor falar não havia rei em Israel. Obviamente que ele olhava na perspectiva humana, porque de fato Israel não era como as nações tendo um rei humano, mas Israel tinha um rei. Eles tinham um rei. A verdade é que eles não estavam nem aí para esse rei. Eles pouco se importavam com esse rei. Eles estavam mais preocupados com os outros deuses pagãos ao seu derredor do que aquele que era de fato o rei. E aí, como consequência de não se submeter
a esse rei, que era Deus, o que eles acabavam vivenciando? Uma sociedade relativista. Uma sociedade, como não tinha rei, esqueceram que tinha Deus, cada um fazia o que lhe cabia. Certo? É isso que o texto está falando. Então, Juízes termina nessa condição, termina nessa situação. Israel estava nessa situação toda. Daí, a partir de Samuel, que vai começar o período dos reis, né, a partir de Saul, Davi, Salomão e assim por conseguinte, mas vamos nos focar em Juízes. Então, Juízes capítulo 19, queridos, a partir do verso 1, diz assim o texto: Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Então nós temos mais uma vez um levita entrando em cena aqui, né? Nós já tivemos Jonatas e agora nós temos esse levita que a Bíblia não vai revelar o nome, só vai dizer que é um levita. E ele tem uma concubina, né? Então já falei algumas vezes o que era uma concubina. A concubina, ela não era uma esposa, mas também não era namorada. Era uma coisa que ficava entre uma coisa e outra. Tinham coisas muito absurdas em Israel que aconteciam, debaixo, obviamente, da permissão de Deus, mas nós temos que separar muito bem essas coisas, queridos. Permissão de Deus é uma coisa, vontade de Deus é outra coisa. Então, a poligamia foi uma permissão da parte de Deus, mas nunca foi o projeto inicial de Deus. O projeto inicial de Deus sempre foi um homem, uma mulher, e acabou a festa. Certo? Acabou a festa. Era isso e ponto final. Todos os resultados de poligamia na Bíblia deram-me tragédia. Filho, esposa brigando, filho brigando, inveja, tentando, né? Você vê a história de José lá. Ali é o resultado. O simples fato, por exemplo, de Ismael e Isaac e Ismael, a gente tem até hoje essa briga, né, famosa que a gente acompanha desde sempre, que é essa briga de Israel com os povos muçulmanos. É o resultado daquilo ali. Dois povos, resultados de uma burrada, de uma poligamia. Então, mais uma vez, a teoria do caos. A teoria do caos. Se o tal de Abraão não tivesse pego a concubina, hoje não estaríamos aí. Certo? Vivenciando esse tipo de realidade. Vocês conseguem ver a dimensão de uma coisinha tola, boba? Certo? Um propósito bom, vamos ajudar Deus a ter mais um filho, né? Porque eu estou velha, eu não vou dar conta do recado, não consigo, né? Sou estéril, não posso ter filho, vamos ajudar Deus no propósito dele de cumprir a sua promessa na vida do meu marido. Está aí o resultado. Até hoje, gente morrendo por causa dessa transadinha fora do propósito de Deus. Literalmente. Certo? Então, a concubina estava ali, daí continuando, mas ela lhe foi infiel. E aí o texto aqui, queridos, né, eu acho que a NVI, ela ameniza a coisa, né, porque a palavra ali no hebraico, que é zana, eu não sei se pronuncia zana, ou zaná, mas zana é literalmente adultério, é literalmente a imoralidade sexual, é literalmente um ato imoral sexual. Então, o que o texto está dizendo literalmente é que ela cometeu adultério, que ela, de fato, pulou a cerca. Só que ela pulou a cerca e, em Israel, é o seguinte, quem pulasse a cerca acontecia o quê? Apedrejamento. O que ela faz? Pica a mula, vaza para a casa do pai dela. Então, aconteceu... desculpa, onde é que eu estava? Verso 2, isso. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá, 4 meses depois. Seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele, pai da moça, o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos eles comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique
esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do quinto dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem com a sua concubina e com o seu servo levantaram-se para partir, o seu sogro, pai da moça, disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passe a noite, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Eu preciso que esse ventilador saia daqui das minhas costas, porque vai voar tudo aqui. Ou deixa fixado ali, ó, o pessoal que está mais precisando de calor, de refrescar. Isso, obrigado, Lucas. Então, uma coisa que me chama a atenção aqui, queridos, e aí eu acho interessante essas coisas que muitas vezes a gente passa despercebido, né? Qual o interesse desse pai em manter essa menina ali e não querer que ela volte mais para a casa do seu marido? Então, mais uma vez, nós estamos vendo a teoria do caos se manifestando. Ele propõe algo, ele quer convencê-la a permanecer ali, talvez por perceber coisas que o texto não revela para a gente, mas talvez por olhar para a vida da filha e ver que aquela possibilidade do que aconteceu poderia novamente acontecer e talvez querer livrá-la de um futuro apedrejamento e outras coisas, né? Vai saber também das reclamações dela acerca do marido, né, para o pai. Mas o pai tentou de toda forma segurar essa mulher e esse genro em casa. Não queria deixar com que eles saíssem. Mas aí o texto continua. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não seja israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em casa. Uma das coisas aqui, queridos, a se considerar é que esse levita, ele não queria de maneira nenhuma dormir numa cidade que não fosse uma cidade de Israel. E aí ele vai parar numa cidade chamada Gibeá, que pertencia ao território de Benjamim. Então, para quem não conhece um pouco dessa questão de geografia bíblica, quando os israelitas conquistaram a terra dos cananeus, eles dividiram por território. Então, cada tribo tinha um território, menos os levitas. Os levitas eram os únicos que não tinham território, eles não tinham terra, então eles moravam no território que eles desejassem. No caso, a gente teve lá Jonatas, que pertencia, né, ao território de Judá, e aqui nós temos também uma história em que eles estão no território de Benjamim. Então a história pertence a esse território que era o território da tribo de Benjamim. Então ali ele decide dormir nesse lugar. Agora o que me chama a atenção aqui é esse texto dizendo que as pessoas ali não estavam dispostas a oferecer hospedagem para aquelas pessoas que estavam ali. E uma das coisas que era lei em Israel é que era obrigado a dar hospedagem. Eles tinham que dar uma hospedagem para uma pessoa que não tinha aonde dormir. Isso era meio que lei, era meio que sagrado, essa questão da hospedagem, de você hospedar as pessoas na sua casa quando a pessoa tinha essa necessidade. Mas eles estavam nessa situação ali, lembrando bem, num território, numa cidade pertencendo à cidade de Benjamim. Até aí, ok, certo? A concubina pula a cerca, volta para a casa do pai, o marido, o levita, vai atrás, convence, perdoa ela, está trazendo ela de volta para a sua casa, não querem dormir numa cidade não israelita, vão dormir numa cidade pertencente à tribo de Benjamim.
Alguém falou assim, pesado. Vocês não viram nada do que vai acontecer nesse texto aí. Vocês vão ver o pesado daqui a pouco. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim e que estavam morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltou do seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou, para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu, estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. O velho respondeu, temos palha e forragem para os nossos jumentos, temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos, temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Então isso aqui é um cara cumprindo aquilo que a lei determinava, né? Aquilo que a lei exigia para todo o israelita. Era assim que um israelita tinha que receber uma pessoa numa situação em que não tem aonde dormir, não tem o que comer e coisa assim. Essa é a posição que ele está tomando, é a posição correta. E aí começa a acontecer algumas coisas aqui. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa, traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. Então os caras chegam na porta desse senhor, que estava hospedando ali o levita e a sua concubina e os seus 2 servos, e esses caras querem de toda forma estuprarem o levita. Ok? Certo? Querem fazer esse tipo de coisa com o levita. Onde é que eu estava? Trazendo a memória, eles estavam numa cidade de Israel. O levita não queria dormir numa casa, num lugar que fosse numa cidade pagã. Queria dormir numa cidade que pertencesse ao reino de Israel. Por quê? Porque eles tinham essa coisa, nós não vamos nos misturar com pagãos. A gente não vai se misturar com gente pecadora, gente suja, de raça suja. Nós só queremos andar com gente pura, com gente limpinha, com gente que tem o sangue puro, certo? É isso daí, era a ideia dele. O que acontece? Ele vai numa cidade de Israel, supostamente de gente pura, e ele encontra o pior tipo de gente que podia encontrar. Pessoas que estão dispostas agora a violentá-lo. Literalmente. Vocês não estão entendendo? Certo? E aí, olha o que vai acontecer agora. O dono da casa saiu e lhes disse, não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. E aí o que me chama a atenção nesse texto é que assim, a hospedagem era vista como uma coisa tão séria que a hospedagem estava moralmente acima da violação de 2 mulheres. Para eles era mais preocupante cuidar da questão daquele hóspede não ser tocado do que aquelas 2 mulheres que não tinha nada a ver com a história, porque quem que eles queriam violentar? As mulheres? Não, era o cara. Não eram elas não tinham nada a ver com o pato. Moralmente, para esse senhor, elas 2 estavam num segundo plano. Mas a coisa vai piorar, queridos. O interessante é o homem considerar uma loucura, porque o texto fala, não sejam loucos, não cometam tal loucura. O interessante é o homem considerar uma loucura aqueles homens violentarem o levita, mas parecia não considerar uma loucura ele dar a sua filha virgem
e uma outra mulher que não tinha nada a ver com a história, para elas sim serem violentadas. Você vê que coisa louca? Olha, não cometam essa loucura, não toquem nesse rapaz, toquem na minha filha, toquem na mulher dele. A gente vivendo no século XXI, essas coisas não entram muito na nossa mente, né? Mas o pior ainda vai acontecer. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Aí o que me assusta, queridos, nessa história toda, é esse tipo de moralidade falsa que esse levita carregava dentro dele. Não vou me misturar com pagãos, não vou me misturar com pecadores, não vou me misturar com pessoas de sangue corruptível. Mas esse cara que não queria, para ele, assim, entre a mulher dele e a sua vida, ele colocou a sua vida em primeiro plano. Sabe, às vezes a gente pode não estar lidando com questões muitas vezes ligadas a esse tipo de situação extrema, mas às vezes eu fico pensando na nossa vida no dia a dia. Falando de casamento agora. Quantas vezes, talvez, nós como maridos, nós não colocamos a nossa vida, a nossa pessoa, os nossos gostos, acima do valor da nossa esposa? Esse levita, a gente olha, nossa, que coisa absurda. Simplesmente colocar a esposa numa situação de morte, de destruição, a qual ele colocou. Mas será que muitas vezes a teoria do caos não cabe nessa questão, em relação às nossas escolhas como marido, ou como esposa, que seja? Onde a gente coloca os nossos interesses acima do outro que está ao nosso lado? E a gente está disposto realmente a negociar, muitas vezes, perder a pessoa na nossa vida por causa das nossas escolhas, por causa de nós mesmos. Não sei se eu estou me fazendo entendido, queridos. Porque quando eu olho para a vida desse cara, eu fico pensando, nossa, eu numa situação dessa, com certeza, falando de mim, provavelmente eu teria morrido. Porque com certeza, se fosse uma situação hoje, eu jamais permitiria que esses caras tocassem na Kátia. Com certeza, para mim, eu daria a minha vida por ela. Né? Pelo menos é o que eu tenho na teoria. Na praxis, não sei. Mas na teoria é isso. Daria a minha vida por ela. Mas às vezes eu fico pensando também em que certas situações na minha vida, talvez tudo isso não passe de teoria. Quando a gente cogita realmente deixar a esposa numa exposição de coisas também tão destrutivas, tão pecaminosas e mortais quanto essa situação toda. Então a luta daquele homem por aquela mulher foi até o momento. Porque ele lutou com ela, por ela, com certeza, quando ele perdoou ela e foi atrás dela, trazê-la novamente, né? A luta dele por aquela mulher foi somente até aquele momento, em que ele teve que pesar quem tinha mais valor, ele ou ela. E ele teve mais valor. Ele passou por cima do adultério, sua honra era negociável, mas sua vida não. Entre ele morrer
e uma mulher adúltera morrer, com certeza ela morreria e não ele. Talvez aquele momento foi o momento em que ele decidiu que o perdão dele não valia tanto, que não valia a pena morrer por uma mulher adúltera. Ai, desgraçados homens que nós somos, queridos, por pesar o pecado do outro como maior do que o nosso. Por pensar e cogitar que certas pessoas não têm perdão, ou o seu perdão é relativo. Quantas e quantas vezes a gente ouve, ou às vezes nós mesmos falamos, né? Eu perdoo, mas não quero nenhum tipo de relação mais com essa pessoa. Né? Eu perdoo, mas vou ficar 3, 4 dias sem falar com você. Eu falo isso e muitas vezes as pessoas se assustam, acham que isso é um exagero meu, mas nós tivemos um casal na Gólgota que ficava 3 meses sem se falar. Vocês já sabem o resultado disso, né? O resultado disso é, com certeza, há muitos anos já não estão mais juntos. E a coisa foi só ladeira abaixo, foi só piorando. Né? Desse tipo de coisa, para agressões físicas, agressões verbais, até que a coisa culminou até em caso de polícia. Até a polícia precisou intervir. O tamanho era essa coisa de que haviam coisas que eram imperdoáveis, eram inegociáveis, não tinham coisa. E se eu falar os motivos para vocês, vocês vão dar risada. Não era coisa assim que a gente pode talvez usar situações de adultério. Nunca houve situações como essa. Situações de moralidade. Eram coisas de literalmente, queridos, toalha em cima da cama, sabe? Pote de margarina aberto, esse tipo de coisa, assim, coisas pequenas e fúteis que tomavam uma dimensão inegociável no quesito ao perdão. Sabe? Então, a gente precisa, em nome de Jesus, acordar para isso nas nossas vidas, porque a gente vai pagar muito caro diante do nosso Deus. Porque uma das coisas que a palavra diz, não é o PIP que diz e não é nem a lei que diz, é o próprio Senhor Jesus que disse isso, proferiu essas palavras. Aquele que não perdoar o seu irmão não será perdoado pelo Pai Celestial. Ponto. Acho que eu tenho vontade de perdoar as pessoas? Eu quero que as pessoas se lasquem. Eu sou daquela linha que o Senhor desce fogo do céu. De verdade, queridos. Sabe? Eu nem oro pelo Brasil, porque se eu orar pelo Brasil, as minhas orações são nível, sabe? Desce fogo, mata todo mundo. Vocês acham que aquele fogo lá na COP lá foi resultado de qual oração? Vocês acham que foi? Lá eu fui leve ainda. Eu pedi. Tô brincando, viu? Que não tem nada a ver com aquilo, viu? Sei. Tem nada a ver com aquilo. E o mais interessante também nessa história triste é que aquela moça que estava sofrendo tudo isso era aquela moça que o pai estava tentando segurar em casa e protegê-la. Talvez as ações desse pai de tentar segurá-la em casa fossem ações proféticas sem que ele mesmo soubesse. Às vezes a gente precisa entender, queridos, que há certos nãos de Deus na nossa vida que são proféticos, que têm somente uma intenção, nos proteger. Sabe, às vezes, Deus, eu quero aquele homem para a minha vida, eu quero ele. E Deus fala, não, filha, não vai por aí. Porque esse desgraçado é esse que vai te entregar para os outros. Entende? Né? Eu já falei para vocês isso e vou falar sempre isso, porque a melhor coisa do ensino que eu aprendi com o pastor Écio Barbosa é o tal do inculcar. Uma vez uma pessoa me procurou perguntando, Pipe, né, o que você acha, caso com fulano ou não? Eu falei na lata, não. Nem orei. Nem falei, irmão, eu vou orar.
ver a direção do Espírito Santo. Não, eu falei, não. Para mim era claro que aquilo ali ia dar em tragédia. Que ia dar ruim. Falei, não. Daí essa pessoa pegou tudo o que eu falei, tudo que a Kátia falou, foi num outro pastor, que não era o pastor dela, um outro cara que não conhecia ela, que não conhecia ele, não sabia da história dos dois. Eu e a Kátia, como pastores deles, sabíamos da história deles. E por isso nós estávamos dizendo, não, vocês dois não foram feitos um para o outro. Ele quer ir para cá, você quer ir para lá. Vai dar ruim, não embarque nessa. Chegou lá no outro pastor, eis que vos digo. Ela ouviu o cara que não conhecia ela, não sabia de nada disso. Casaram. Adivinha no que deu? Fight todo dia, briga todo dia, porque ele queria ir para cá e ela queria ir para lá. Até um tempo ela tentou ir para cá, mas esse para cá durou pouco tempo, porque não fazia parte da estrutura dela. Não condizia com ela. Então você consegue até um tempo, chega um momento que você não aguenta mais. Porque você foi feita para ir para cá. Não adianta ir para cá. Então a gente tem essa história. Imagine quando essa história chegou para esse pai, que soube tudo o que aconteceu. E ainda não terminou a história, vamos continuar. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa, onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Aí eu fico pensando, né, cara, se ela voltou e ficou na porta, significa que o desgraçado foi fazer o quê? Foi dormir. Foi dormir. Foi tirar um belo cochilo. Aí quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. E ele lhe disse, levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Daí outra coisa que eu acho interessante no texto, assim, né, que dá raiva em mim, pelo menos, é isso, né? Levante-se. Ele nem se prestou a se prostrar diante dela, ver como é que ela estava, ver se ela estava viva, ver se ela estava ferida. Não. Literalmente, a forma como esse cara olhava para ela, talvez isso tenha vindo à tona o adultério dela, e agora, de alguma forma, aquilo tudo veio à tona, esse falso perdão, esse ódio acumulado, e a gente é assim, né? Às vezes a gente perdoa, mas a primeira oportunidade que nós temos para acabar com a vida da pessoa que a gente supostamente perdoou, a gente utiliza. Tira lá da cartela, lá da memória, pum, e traz à tona novamente. Nossa, tem uma coisa que eu tenho raiva de sentar com gente para vir falar para mim de coisa que já perdoou há 40 anos atrás e vem conversar comigo sobre essa conversa de novo. Não foi perdoado, caramba? Então esquece esse troço. Vai em frente. Joga isso no mar do esquecimento e vai em frente em nome de Jesus. Esse mesmo casal que ficava meses sem falar, uma vez eu fiquei acho que umas 4 horas conversando com eles, e todas as vezes que ia concluir a coisa, amém, amém, resolver, amém, amém. Vamos orar então, vamos. Mas ele fez um negócio lá, aí ele, pô, mas eu já te pedi perdão por isso. Mas e se você fizer de novo? Né? E aí de novo, aquele looping eterno. Te juro, gente, que teve uma hora que eu quase peguei uma cadeira e dei nela. Falei, sai daqui, demônio, em nome de Jesus, sai desse corpo. Dá vontade, vocês acham que não? Vocês já passaram muito perto de levar uma cadeirada minha, faz muitas vezes. Quando chegou em casa, provavelmente ela estava morta, o texto não fala exatamente se ela estava morta, mas eu acredito que sim.
Quando chegou em casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos que viram isso disseram, nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Então, todas as tribos se indignaram com o homem que estupraram, com os homens, melhor, que estupraram a concubina. Todos se indignaram com aqueles homens que fizeram esse mal para a concubina. Mas você não viu uma única frase de indignação desses outros milhares de homens contra o desgraçado do levita que entregou a sua concubina para ser estuprada por aqueles homens. Quem fez o maior mal nessa história? Os que a violentaram ou aquele que a entregou nas mãos daqueles homens? Então você viu que a cegueira moral, muitas vezes, ela pega e nos coloca nessa condição de a gente pega e a gente acha que a consequência do nosso pecado, muitas vezes, nos outros, aquilo que causa nos outros, é menor do que a nossa responsabilidade diante do nosso pecado. Às vezes o nosso pecadinho, aquelas coisas pequenas em nós, podem ter, na teoria do caos, resultados muito piores do que coisas que às vezes a gente acha que tem uma dimensão gigantesca. Juízes 20, queridos, não vou ler inteiro, tá? Estou quase encerrando. Então todos os israelitas, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus. 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram como aconteceu esta perversidade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Então aqui ele conta a versão dele, né? Conta a historinha trágica da perspectiva daquilo que os outros homens fizeram, mas não conta a parte do que ele foi o responsável pelo que aconteceu com ela. Os homens são responsáveis, são culpados do que aconteceu, com certeza, porque ninguém obrigou eles a fazerem o que fizeram. Porém, o culpado dessa história maior de todas foi o marido que entregou a sua esposa para essa situação. No versículo 12, queridos, as tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Aonde se manifesta a teoria do caos aqui nessa história toda? Porque ela começa num pecado, no adultério. Ela começa na história de uma mulher que decide ser infiel ao seu marido. Começou ali. Talvez ela tenha pensado assim: cara, só diz respeito a mim e a ele.
ela nunca imaginou que isso tomaria dimensões de toda uma tribo. Ela pensava somente nela. É assim que a gente pensa. A gente olha para o nosso pecado e a gente olha que ele só tem a dimensão que abrange a nossa vida e que isso não tem repercussão nos nossos filhos, na nossa esposa, no nosso marido, nos nossos amigos, família, ministério, reino. E isso vai saber mais o que a nível social. Começa ali. Desse adultério, a coisa culmina num estupro coletivo. Desse estupro coletivo, a coisa vira em guerra. Numa guerra. E aí eu não vou ler o texto, mas no decorrer do texto, os homens de Benjamim, todos os homens da tribo de Benjamim, são colocados em xeque para que eles entreguem aqueles homens que cometeram tal pecado. E toda a tribo de Benjamim se coloca em defesa desses homens e decide não entregar esses homens. Resumindo, queridos, milhares de homens foram mortos. A tribo de Benjamim praticamente foi quase que extinta. Todos os homens de Benjamim foram mortos. Sobraram coisa de 600 homens que fugiram para as montanhas. Depois acontece toda uma maracutaia ali, depois você leia o restante do texto para você ver que praticamente a tribo de Benjamim foi extinta. As mulheres de Benjamim, todas elas foram mortas. Tudo começa com um simples pecado. Por causa de um pecado, a teoria do caos conduziu à morte dessa mulher e à morte de todas as mulheres da tribo de Benjamim. Acho que a gente pode sair desse lugar nessa noite, talvez levando um pouco mais a sério, queridos, a nossa vida diária, as nossas escolhas diárias. Talvez não pensando somente no quesito pecados, porque às vezes nós pensamos assim que pecado diz respeito apenas à questão de fazer coisas proibidas pela lei ou coisas até mesmo descritas no Novo Testamento como questões que nos impedem de fato de entrar no reino de Deus. Mas não somente disso, sabe, queridos? Porque pecado também é não fazer aquilo que Deus ordenou a gente fazer. Sabe? A gente não foi chamado, querido, para ser pessoas espectadoras do reino de Deus. A gente não foi chamado somente para contemplação. A gente também foi chamado para a praxis da coisa, para operar coisas. Não vou falar novamente todas as questões que eu já falei lá em relação à questão do serviço, do servir, a questão da oração, a questão do perdão, a questão do amor ao outro, amor ao próximo. Sabe, todas essas questões. E que tudo isso implica o seguinte: se alguém não se propor a mover essa cadeira e colocá-la de novo todo domingo aqui, entendeu? Isso tem consequências. Foi falado a questão da contribuição financeira, sabe? Quando eu decido, eu não vou contribuir financeiramente falando, isso pode provocar a teoria do caos. O que isso pode provocar, queridos? Que isso daqui acontece o que com isso daqui? Acaba. A gente fecha as portas e uma escolha. A escolha de não servir, a escolha de não orar, a escolha de não perdoar, a escolha de não amar e tudo isso. Para além ainda das questões do nosso pecado, das escolhas que nós fazemos diariamente.
Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós aprendamos com essa história que a coisa não é tão simples assim e que nós temos que, de fato, pesar. Porque a palavra diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Ainda para mim, a máxima dos alcoólatras anônimos, né, que é aquela questão de que insanidade é fazer sempre as mesmas coisas, procurando resultados diferentes. Não adianta. Se eu fizer todos os dias a mesma coisa, querer resultados diferentes, não virá. Se as coisas não estão acontecendo, talvez seja a hora de virar a chave. Talvez se eu não consigo perdoar pessoas, está na hora de virar a chave e começar a proclamar perdão de uma maneira mais audível, para que Satanás escute, a minha alma escute, meu coração escute. Se a igreja precisa, queridos, a gente tem que servir. A gente foi chamado para servir uns aos outros, caminhar uns com os outros. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, eu quero te louvar, porque se não fosse a tua cruz cravada naquele monte, no Monte Gólgota, que foi a responsável de mudar o rumo da nossa história, o que seria de nós, Senhor? O que seria de nós, Senhor, se não tivéssemos tido a graça de um dia termos compreendido o Evangelho e crido no teu sacrifício por cada um de nós? O que seria de nós? Deus, então, ilumina a nossa mente. Traga luz sobre a nossa mente. Traga luz sobre a nossa alma, Senhor, trazendo libertação sobre cada um de nós. Para que a gente possa, Senhor Jesus, encontrar todo o poder, todo o fruto manifesto do teu Espírito nas nossas vidas. E que para além dos frutos, Pai, do fruto do teu Espírito, que a gente também possa ter uma vida de obras, de manifestação de obras, Senhor, de serviço, de amor, de perdão, de comunhão, de oração, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Sábado tem show. Espero que todos possam estar aqui prestigiando. E os shows têm sido uma bênção para mim, pelo menos, porque eu tenho tido a oportunidade de conversar com muita gente. Então, é uma oportunidade de você, jacu, curitibano, que não gosta de gente, né, ter a oportunidade de quebrar isso na sua vida e ter comunhão com outras pessoas. Amém? Além de prestigiar também as bandas da igreja. Nós teremos 4 bandas e as 4 bandas são aqui da Gólgota. E glórias a Deus por isso. Amém? Deus os abençoe. Vão em paz.